Olá, eu sou o professor Rogério. Vamos começar aqui, mais um vídeo, sobre questões voltadas ao nosso país, sobre a nossa identidade, sobre a nossa cultura. E vamos começar a falar um pouquinho aqui, do processo da nossa separação de Portugal com a Espanha, Portugal com o Brasil, né? De Portugal com a Espanha. Vamos lá, é de erros que nós vamos aprendendo. Vamos lá, então, qual é o meu intuito aqui? Então, o meu intuito como professor, o meu intuito como cidadão, que é o mais importante, porque ser professor não me deixa ser menos cidadão do que outros, mas eu sou aquele que eu assumi o compromisso de transmitir o meu conhecimento ou, de trabalhar para que esse conhecimento ele chegue a todos de uma forma clara, objetiva e democrática. E quando nós falamos em Brasil, quando nós falamos em história do Brasil, a história do Brasil ela é marcada por vários acontecimentos que eles são, de uma certa forma ou de outra, ampliada a sua importância, Então, no caso, a questão de que a história do Brasil, muitas vezes, ela segue uma linha romântica muito problemática exaltando alguns grupos, diminuindo outros. Então, como nós estamos nos aproximando de uma data bem expressiva, que é a independência do Brasil, o meu intuito aqui não é construir heróis e também não é destruir heróis. O meu intuito aqui é trabalhar como todos os agentes eles agiram no processo de independência. E como que a independência, ele não foi um fato isolado, Ele só aconteceu com Dom Pedro II, ou Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822. Mas sim, é uma somatória de processos. E essa somatória de processos é que levou, que nos trouxe, ou que nos levaram até o dia 7 de setembro, em uma manhã onde o Dom Pedro, ele, na margem do rio Ipiranga, ele proclamou, ele gritou, ele falou sobre a independência. Bem, então nós vamos começar aqui falando um pouquinho alguns processos, no caso, o que é ser independente. Então, a independência, ele é um processo pela qual uma nação ou território conquista sua autonomia, seu protagonismo, em relação ao domínio de outras potências, tornando-se soberano e capaz de tomar decisões por si próprio, sobre seus assuntos internos e externos. Esse conceito é profundamente ligado à ideia de liberdade nacional, autodeterminação dos povos e a construção da identidade política própria. Bem, nós estamos falando de Brasil. O Brasil, O Brasil como um território independente. O Brasil hoje, ele é um território que ele consegue, impor os seus interesses internos e externos. Como é que a política nacional e internacional, ela influencia no nosso dia a dia? Um dos maiores debates do ano, por incrível que pareça, é essa questão dessa camisa, da camisa vermelha da seleção. As pessoas estão mais preocupadas com que cor que a seleção vai vestir do que com questões relacionadas ao seu dia a dia. O preço do dólar, a organização do Congresso, como é que o Congresso ele vai votar a partir dos seus interesses ou contra eles, Então, dentro desse balaio de gato, dessa maluquice que nós estamos vivendo, nós temos que entender que nós somos realmente independentes. O Brasil, ele e os seus governantes, eles realmente se preocupam com medidas que melhorem a vida dos seus cidadãos ou atender a interesses escusos de outros grupos, Então, a gente vai precisar trabalhar isso durante muito, muito, muito tempo, para nós construirmos uma ideia de identidade própria política. Bem, então, historicamente, a independência política, ela costuma ocorrer após períodos de colonização ou ocupação por dominação estrangeira. Ela pode ser alavancada
por meio de negociações diplomáticas, movimentos populares, revoluções e guerras de independência. Um exemplo marcante é a independência do Brasil, proclamada em 1822, quando o país deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser um Estado organizado soberano. Bem, por que que eu usei essa imagem aí? Essa imagem é a imagem de um acontecimento que foi marcante pré e Confidência Mineira, que foi a revolta Felipe dos Santos, que ele iniciou o processo de questionamento às tarifas, olha que legal, lá durante o século XVIII, né? Iniciou o processo de questionamento, por que que eu tenho que pagar tanto imposto à coroa portuguesa? Isso aconteceu aqui na nossa colônia, no Brasil, né, na colônia portuguesa. Então, o Felipe, ele foi condenado e ele foi morto por conta que ele questionou o pagamento de impostos, né, que é um exemplo aí que nós estamos vendo a cada dia mais, e isso nos faz acender uma fagulhazinha de curiosidade. Porque Estados Unidos, Haiti, Argentina, todos esses países, quando eles se tornaram independentes, foi por modo de conflitos, e não por um cidadão que fazia parte da elite erguer uma espada e gritar independência ou morte. Então nós temos que saber distinguir esses dois momentos da história, né? O porquê alguns, a maior parte das colônias europeias aqui na América, o processo de independência foi algo, não vamos dizer totalmente violento, mas uma ruptura desse sistema. Enquanto o Brasil, ele foi marcado pela sua continuidade, né? Falando, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Bem, então, a conquista da independência, um país assume o controle de suas instituições, como governo, sistema jurídico, autonomia e forças armadas. Isso permite que ele estabeleça suas próprias leis, políticas públicas, relações internacionais, sem interferência externa. No entanto, a independência política não garante automaticamente o desenvolvimento ou a justiça social. Ela é apenas o primeiro passo para a construção de uma nação livre e democrática. Bem, nenhum país, o único país que ele se tornou independente e ele partiu para uma democracia, para uma república, foi os Estados Unidos. Os outros países, quando eles se tornaram independentes, a maior parte deles ou se tornaram ditaduras, né, governos autoritários governados por uma elite, ou simplesmente se tornaram uma monarquia, no caso do Brasil, né? Então, nesse caso, a democracia e a justiça social, ela não foi um plano, ela não foi algo pensado para ser colocado em prática depois da independência. Apenas o que eles queriam era a autonomia da sua metrópole, do país que o colonizava, que controlava a sua economia, que controlava as suas leis, e tudo isso, né, é uma forma do quê? De manter o privilégio de alguns grupos perante a uma minoria. Quem era essa minoria? O pobre, né? Aquele que não tinha as condições de lutar pelos seus interesses, pelos seus direitos, né? Então, dentro desse processo de independências, havia um grupo que ele se tornava superior, ele ganhava protagonismo, enquanto os outros grupos eles eram subordinados a esses interesses. Muitas vezes esses interesses eles iam contra os direitos daqueles que estavam na base dessa sociedade. Essa sociedade ela continuou desigual, mesmo com essa visão de liberdade. Mas liberdade para quem? A gente vai falar um pouquinho no nosso caso aqui. Bem, então, ocorreram outros movimentos de independência. Então, antes da independência de 1822, ocorreram outras tentativas emancipatórias que revelaram o desejo do Brasil,
dos grupos que viviam aqui no Brasil um desejo crescente pela sua autonomia entre diferentes grupos sociais, regiões do país. Esses movimentos foram influenciados por uma ideia iluminista, pela Revolução Francesa, pela independência dos Estados Unidos, além das condições econômicas e sociais locais. Bem, quando nós pensamos que o Brasil é um país que nada se cria, tudo se copia, né? O Brasil, desde quando ele era colônia, o Brasil sempre ele usou, né, ideais de outros territórios, de outras nações, para realizar as suas medidas que eles gostariam que fossem tomadas. No caso, os ideais iluministas que surgiram na França, na Inglaterra e depois nos Estados Unidos durante o final do século XVII e durante o século XVIII, que vai culminar, né, que vai explodir mesmo no mundo a partir do século XIX, porque existia um sonho burguês de autonomia, de questionamento, né, das elites monárquicas na Europa. Como assim? Questionamento das elites monárquicas. Então, nesse caso, a burguesia, os ricos, eles tinham controle da maior parte das riquezas desses países. E eles, muitas vezes, eles queriam fazer parte, né, das decisões políticas, de como que as economias elas iriam se organizar, como é que esses estados eles iriam criar legislações, leis que poderiam favorecer aos seus interesses, né? Então, nesse caso, Revolução Francesa, né, a questão da burguesia, jacobinos, gerundinos, Estados Unidos, os puritanos, né, os quakers, que começam a se levantar contra a colonização, usando ideais de igualdade, lealdade e fraternidade. Mas esses três ideais, eles eram aplicáveis para todos ou apenas para um pequeno grupo? Né? Então, isso chega aqui no Brasil. Só que no Brasil existem particularidades próprias. Olha que legal, palavrinhas bem clássicas, particularidades. No Brasil, nós temos uma visão eh, lendária de que o Brasil ele sempre foi um território unido, todo mundo viveu em paz. Como já diria o Sérgio Buarque de Holanda, né, o homem cordial, o Brasil, ele sempre vendeu uma ideia de que o brasileiro ele era pacífico, ele era hospedeiro. Então, o Brasil, né, quando nós falamos em homem cordial, o Brasil, os grupos que formaram o território brasileiro a partir dos conflitos, eles se basearam na questão de muitas vezes impor algumas revoltas que muitas vezes são esquecidas, ou muitas vezes o seu intuito ele é transformado com o passar do tempo para atender os interesses de algumas pessoas que usam esse momento para justificar o porquê que eles estão no poder até os dias de hoje. Né? A gente vai falar um pouquinho desses movimentos, mas o Brasil, ele se inspirou muito na Revolução Francesa, na Revolução Estadunidense, e tudo isso é o que forjou o processo de independência de uma forma bem sutil, mas, né, trouxe efeitos práticos para que ocorressem naquele momento histórico, ou era independência ou era guerra, era conflito. O Brasil poderia se tornar vários Brasis que nós não nos tornamos por conta dessa organização ideológica. Bem, então o primeiro deles é um movimento chamado Inconfidência Mineira, né, que todo mundo já estudou na escola, lembra que no dia 21 de abril há um feriado, que é o feriado do Tiradentes, né, que ele foi realizado em 1789, que liderado pelos intelectuais mineiros e militares, e com uma figura central que é o José da Silva Xavier, conhecido como o Tiradentes. Essa conspiração ela buscava romper com o domínio português e criar uma república independente, baseada nos interesses e na mentalidade iluminista. Apesar de não ter concretizado, tornou-se um símbolo de luta pela liberdade. Então, liberdade.
Mas vamos trazer para a prática. Como ele foi um movimento republicano, até a proclamação da República em 1889, a Inconfidência Mineira ela era chamada de conjuração. Então, conjuração é um grupo, é um movimento que era considerado como traidores. Traidores de quem? Da monarquia, né? Então, os reis portugueses encararam esse levante desse grupo em Minas Gerais como uma afronta à sua liderança, né? Então, nesse caso, o único que foi executado foi o José da Silva Xavier, o Tiradentes. O Tiradentes, ele não era uma pessoa nobre, a figura do Marte do Tiradentes, ele foi construído como uma forma de você construir uma identidade nacional a partir de 1889, quando o Brasil ele deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Como o movimento dos Inconfidentes, eles tinham como intenção, objetivo, a construção de uma república, né, que era uma palavra que até então, para os monarquistas, era algo assustador, né, ele foi esquecido durante muito tempo e ele foi resgatado durante a proclamação da República, né, se tornando um símbolo dessas lutas. Mas representando, né, aí houve um processo de, como posso trabalhar aqui, transformar ele num mártir, transformando ele numa figura quase canonizada, né? Transformando ele muito, muito próximo da imagem religiosa como a imagem de Jesus, um homem barbudo, um homem cabeludo, que lutava pela liberdade de todos. Mas será que era de todos? Né? Aqui fica a minha indagação, a minha provocação. Bem, aí nós tivemos a Conjuração Baiana de 1798, também chamada como a Revolta dos Alfaiates. Diferente da Inconfidência Mineira, ela teve forte participação popular, incluindo negros, artesãos e soldados. Os conjurados, eles desafiaram, eles defendiam a independência a fim da escravidão, da maior igualdade social, mas foram duramente reprimidos. Bem, então, os Inconfidentes Mineiros, eles queriam a independência de Minas, da região de Minas. A Conjuração Baiana, eles queriam a independência da região da Bahia, porque havia vários Brasis. Lembrando que uma integridade, né? O Brasil não, ele não era um território integral. Então, cada território tinha uma elite própria, uma certa organização econômica e uma certa organização social. O que predominava era alguns pontos da economia, como o trabalho escravo, a, a questão da resposta a um governo geral que nesse momento estava no Rio de Janeiro, mas que esse governo central ele apenas reportava alguns fatos para Portugal, mas eles não se preocupavam na construção de uma identidade nacional. E a Conjuração Baiana, durante muito tempo, ela foi esquecida na história porque ela não tinha um caráter elitista. A maior parte dos participantes, eles eram negros e artesãos, principalmente alfaiates, pessoas que costuravam roupas naquele período. E essas pessoas, elas eram consideradas nem cidadãos, eles eram considerados sujeitos de segunda ou terceira classe. E por isso esse movimento ele foi tão esquecido nos livros didáticos, sendo retomados há pouco tempo ao seu aprofundamento, né? Porque nós pensamos em história do Brasil, quando nós falamos em processos de emancipação, de dependência, esse movimento ele é quase esquecido por todos. Ele ganha, nos últimos anos, um pouco de representatividade, mas por conta de leis que faz com que a história, né, dos povos negros e indígenas, eles precisam ser trabalhados nas escolas como uma forma de construir uma versão da história brasileira mais inclusiva e colocando o dedo na ferida, doa quem doer, né, trazendo os esquecidos à tona.
e não apenas empurrando para baixo do tapete. Em 1817 ocorreu a Revolução Pernambucana durante a vinda da família real. Então, em 1817, a família real ela já estava no Brasil. Dom João VI e a sua corte já estava no Brasil. A Revolução Pernambucana, ela chegou a estabelecer um governo republicano provisório em Pernambuco, com o apoio de setores da elite e do povo. O movimento foi um dos mais organizados nas tentativas de independência, mas acabou derrotado pelas forças portuguesas. Bem, o porquê que Pernambuco ele se levantou em 1817? Por quê, né? Porque nós temos que entender que quando a família real portuguesa chegou aqui, inicia-se um processo de aumento tributário. Novamente, aumento de impostos. Só que, na contrapartida, pouco era investido em Pernambuco. Então, vocês querem chegar aqui, aumentar os meus impostos e não realizar nenhuma contrapartida aqui, né? Então, a liderança, os nobres, os mais ricos em Pernambuco, inicia-se o processo de levante contra essas medidas do Dom João VI, que foi uma revolta que houve uma tentativa de separação da província de Pernambuco do Brasil. Aí já estava organizando o processo eh, de províncias, de território brasileiro. Por quê? O líder, o governante, né, desse império português estava no Brasil, que foi o Dom João VI. Ele fugiu de Napoleão. Fato que nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui nesse vídeo, mas isso vai fazer com que esse movimento ele ganha uma notoriedade de enfrentamento, né, de organização. Pena que não foi para frente. Pena que não houve tanto destaque. Porque o que acontece? Um dos fatos muito curioso, muito curioso na história do Brasil é quando a liderança vem da nobreza, da burguesia, esses burgueses normalmente distraem o movimento com alguns acenos, alguns privilégios. Isso aconteceu em vários momentos. Na Inconfidência Mineira é um exemplo. Tanto é que o primeiro, o único que foi morto foi o Joaquim da Silva Xavier, que ele não era um membro da elite mineira. Ele era uma pessoa comum, que estava participando, ou muitas vezes existem vários historiadores que questionam se realmente ele existiu, né? Se foi uma pessoa criada, né? Um personagem que ele foi, a sua dimensão, ela foi ampliada para construir a ideia de um herói. Existem vários questionamentos. E a Revolução Pernambucana é um exemplo disso, porque quando o Dom João ele começou a ver que havia a probabilidade da separação de Pernambuco do Brasil, ele mandou as tropas portuguesas para invadir Pernambuco. E a elite, ela se alinhou aos interesses da, da capital. E com isso, o movimento ele foi sufocado, ele foi derrotado, né, por conta dessa divisão, dividir para conquistar, né? Então, tudo isso é uma forma de como nós temos que trabalhar, que houve movimentos antes do Dom Pedro, mas que esses movimentos, muitas vezes, eles foram sufocados por interesses não tão patrióticos, né? Então, vamos lá. Essas revoltas, elas mostraram o processo de independência do Brasil, foi procedido por séries de iniciativas, embora fracassadas, mas que contribuíram para o amadurecimento do sentimento nacionalista e preparar o terreno para o rompimento definitivo de Portugal em 1822. Mas o que eu quero colocar e dizer aqui para todos aqui que estão me ouvindo mas quem queria a independência do Brasil? Era o escravo? Que vivia trabalhando pela força, apenas para comer, muitas vezes ele apanhava todo dia, a sua cultura foi destruída, a sua família foi separada. Era essa pessoa que gostaria da independência ou das lideranças econômicas e políticas locais? Então, tudo isso nós precisamos conversar e debater, onde nós esclareceremos que não houve apenas o Dom Pedro, mas sim outros líderes que gostariam de promover a independência da sua região. Por isso que nós temos que pensar em vários Brasis. Se a Inconfidência Mineira ela tivesse sucesso,
Será que o Brasil ele teria essa dimensão tão continental? A Conjuração Baiana, ela teria essa dimensão? É Pernambuco, que é um local muito emblemático da história do Brasil. Vários movimentos é, políticos surgem em Pernambuco, né? Então, nós temos que pensar, não foi o herói, né? A figura que nós pensamos na independência é só no Dom Pedro, mas e os outros que trabalharam esse processo séculos antes? E como isso é levado às pessoas que estão, ou pelo menos na construção de uma identidade nacional? Bem, então a gente vai falar do processo de separação de Portugal e o Brasil. Então nós temos que entender que o processo de dependência, ele não começou em 1822, mas sim ele se iniciou com a chegada da família real em 1808 no Rio de Janeiro, fugindo das invasões napoleônicas em Portugal. Esse evento ele transformou profundamente a estrutura política, econômica e social da colônia. Bem, Dom João VI, esse senhor aí, né? Esse senhor que está na imagem. O Dom João VI, ele é sempre retratado quando é, se realiza obras cinematográficas ou obras que vão usar história em quadrinhos. Já vi algumas obras em história em quadrinhos, em desenho animado, que conta a história do período joanino no Brasil, que é o período que o Dom João ele chegou aqui e ficou no Brasil, onde ele é retratado como um bolachão. Ele, tanto é que no desenho animado feito pelo canal Futura, usaram o dublador do Homer Simpson para dar voz a Dom João, né? Então, por quê? Para dar essa imagem de bolachão, de uma figura controvérsia, entre outras coisas muito emblemáticas, diminuindo a importância do Dom João aqui no Brasil. Mas o Dom João, ele foi um líder, nas suas devidas proporções, um líder muito forte, porque ele conseguiu enganar Napoleão, né? Ele foi um dos poucos monarcas europeus que não se submeteram aos interesses napoleônicos, né? Tanto é que foi em Portugal e a Rússia, um dos poucos países que não atenderam o bloqueio continental contra a Inglaterra. Então, o Dom João, ele deu um drible muito expressivo na coroa inglesa e veio para sua colônia, coisa que ninguém pensava. E quando ele chegou aqui, ele transformou a estrutura política, econômica e social do Brasil, iniciando, mesmo que sem querer, a independência. Porque ventos de liberdade começam a soprar no Brasil com a vinda da família real portuguesa. Certas coisas que não existiam no Brasil começam a existir, começam a ser construídas. E a gente tem que olhar isso com um pouco mais de carinho, né? A gente sempre concentra todos os nossos olhares para o Dom Pedro e esquecemos quem estava ao seu redor. Então, nesse caso, com a presença da corte do Brasil, né, o Brasil deixou de ser apenas uma colônia e passou a ter um status de sede do Império Português. Dom João VI abriu os portos às nações amigas, permitindo que comércio direto com outros países, especialmente com a Inglaterra. Também foram criadas instituições como o Banco do Brasil, a imprensa régia, universidades que não existiam no Brasil, o que contribuiu para o desenvolvimento da vida urbana e intelectual. Bem, o Brasil, ele era o fim do mundo antes da vinda do Dom João VI, em 1808. O Rio de Janeiro, ele era a capital, mas só por conta do status político. A maior parte da elite vivia no campo, a maior parte da elite vivia da produção de cana, produção de algodão, produção de carne, né? A questão é que o Brasil, ele nada mais era do que uma colônia. Então, todos os acordos comerciais e econômicos vinham direto de Portugal, não havia uma autonomia. Então, quando o Dom João chegou aqui e iniciou o processo de transformação da colônia parte do Império Português, tanto é que a sede do governo
sai de Portugal e vem para o Brasil se torna a capital do Império Português. De 1808, se eu não me engano, até 1818, 19 ou 20, agora me foge exatamente, mas se tornou a capital do Império, né? Então o Brasil ele toma um lugar de protagonismo e Portugal ele se torna não mais a sede do governo, mas sim parte do Império. E isso, querendo ou não, gera um certo descontentamento da elite lusitana. Por um outro lado, a vida aqui no Brasil começa a mudar. Nós tínhamos um banco, o Banco do Brasil, há uma imprensa que noticiava o que estava acontecendo e o surgimento de universidades, a construção de teatros, a construção de o Jardim Botânico Carioca, fortalecendo a vida urbana e intelectual, coisa que até então não existia no Brasil. Aí nós temos em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, consolidando a importância dentro do Império. No entanto, por volta do ano de 1821, Dom João VI ele é obrigado a retornar a Portugal como uma resposta à Revolução do Porto, né, que era a burguesia portuguesa, ela começa a se questionar por que o Dom João continua no Brasil. E isso, né, vai fazer com que a elite portuguesa ela exija o retorno de Dom João e o rebaixamento do Brasil à colônia novamente. Né? Então, o Brasil, que estava no processo de emancipação econômica, política e intelectual, ela, de uma certa forma, ela teria que regredir ao status de colônia, coisa que a elite brasileira não vai ver bem, né? Por outro lado, nós teremos também a emergência de um líder muito significativo, que foi o Dom Pedro, né? O Dom Pedro I, ele no caso, dia 9 de janeiro de 1822, ele convoca a um pronunciamento que ele anuncia o seu fico, né? Tudo bem, a história do Brasil é muito romantizada, talvez não aconteceu dessa forma. Pode ser, mas ele dá uma resposta à elite brasileira. Ó, eu não vou voltar para Portugal. Vamos manter o Brasil como ele é, como um território autônomo, e o príncipe, o herdeiro ao trono de Portugal, ficará no Brasil, que foi o Dom Pedro, né? Então, com isso, ele dá uma resposta à elite brasileira que o Brasil ele não se tornaria de novo com o status, de colônia. E isso agradando a elite brasileira, mas isso não foi o suficiente, porque a elite portuguesa ela continuou a pressionar a coroa, né? Iniciando o processo, né, que foi conhecido, né, como uma forma de você sufocar, Dom Pedro. E o Dom Pedro ele teve que dar uma resposta significativa. Lógico, existe uma lenda que antes do Dom João ir embora para Portugal, ele chamou seu filho, filho, vem cá. Cola aqui. Cola aqui no pai que o pai vai te ensinar um negócio de um bagulho, né? Então vem cá. Então, ó, você tem que trabalhar, você tem que ser diplomático. Então, ó, Pedro, seguinte, o Brasil ele está a caminho da independência. Ou você faz a independência, ou outro vai fazer. Tanto é que surge uma fala bem romântica, linda, né? Pedro, meu filho, tome o Brasil para si, né? Torne o Brasil independente antes que qualquer aventureiro faça. Por quê? Se o Dom Pedro ele não liderasse a independência, outro realizaria isso. E isso se tornaria um perigo para as relações diplomáticas entre Brasil e Portugal. Um rompimento dessa relação diplomática. E isso geraria problemas tanto para Portugal, tanto para o Brasil, né? Tanto é que nós temos que entender que o Dom Pedro, ele promoveu a independência no mesmo ano que ele disse, ó, elite brasileira, se acalma aí que o pai está em casa. Eu não vou embora não, vou ficar aqui com vocês. Então, no final de setembro, né, finalmente no dia 7 de setembro de 1822, à margem do Riacho do Ipiranga, o Dom Pedro ele proclamou a independência do Brasil.
rompendo oficialmente os laços com Portugal. Em dezembro do mesmo ano, ele se autocoroou, né? Ele foi coroado como imperador do Brasil, dando início ao período monárquico independente, né? Então, no caso, Dom Pedro, ele, desde o de 9 de janeiro, o Dom Pedro, ele começa a ser pressionado, tanto pela elite brasileira, que cobrava dele o processo de independência, tanto da elite portuguesa, que você tem que retornar, né? Nós queremos que o Brasil volte ao status de colônia. Então, segundo a história, ele estava procurando apoiadores, principalmente em Minas. Minas Gerais sempre teve um protagonismo político brasileiro por conta de vários motivos que nós podemos falar, da questão da economia, dos intelectuais que surgiram ali em Minas, mas ele proclamou a independência, segundo a história, né, no dia 7 de setembro, à margem do Riacho do Ipiranga, né? Segundo os relatos históricos, que nós temos que entender que o relato histórico ele segue algumas linhas romantizadoras, né? Então ele acorda de manhã, tava todo assim, nossa, acordar numa viagem. Pensa bem, você dormiu em um hotel muito ruim de estrada, aquele hotel fuleiro, sabe? Cama dura, cheio de problemas. Imagina você fazer essa viagem a cavalo. Então, eles acamparam à margem do rio Ipiranga antes de entrar na cidade de São Paulo, lembrando que o Riacho do Ipiranga ficava fora da cidade, né, de São Paulo. E nesse caso, ele acordou de manhã com o mensageiro, né, vindo com mensagens da sua esposa, Leopoldina, no Rio de Janeiro, né? Ó, a coroa portuguesa exige o seu retorno imediato, porque senão você vai perder o trono, aquela coisa que é romântica, né? Então nós temos várias interpretações. Tem um filme que ele é da década de 70 durante a ditadura militar, que ele foi, o Dom Pedro, ele foi representado pelo Tarcísio Meira, que era um dos galãs do período, né? Então ele faz aquela cena forte, né? Então ele arrancou as insígnias da roupa. Ele chama todo mundo pra cima, todo mundo no cavalo, vamos, vamos, tropas em ordem, vamos, vamos, vamos. E ele faz, ó, tô querendo nos escravizar, não vamos deixar isso acontecer. Então, para o bem de todos, Brasil, independência ou morte. Talvez não tenha acontecido dessa forma, mas foi construído no imaginário que aconteceu dessa forma. Mas o Brasil ele se tornou realmente independente em 7 de setembro? Aí é que vem o que nós temos que pensar, quais foram os outros impactos da independência. Então, nós, brasileiros, que estudamos uma história positivista, nós acreditamos que tudo se resolve como um, um conto de fadas. Então, Dom Pedro levantou a espada, decretou independência e morte, e todos os seus problemas foram resolvidos. Não. Então, a independência, ela teve impactos, né? Então, quais foram esses impactos? Os impactos eles foram profundos e duradouros, principalmente em diversas áreas na vida nacional, marcando o início de uma nova fase da história do Brasil. Embora tenha representado um rompimento formal com Portugal, seus efeitos foram complexos e nem sempre significava mudanças imediatas para todos os brasileiros. Então, nós temos que entender que a independência ela é tratada como um evento mágico. 7 de setembro, aquela confusão toda. Mas e quais foram os impactos disso? Né? Como é que o povo ele viu esse processo? Ou se o povo participou desse processo? Ou ele foi escanteado como a maior parte dos processos históricos e políticos do Brasil? O povo ele foi usado como massa de manobra ou nem isso, né? Então, nós temos que pensar no impacto político, né? Então, o Brasil, ele deixa de ser colônia e passa a ser um império independente, sob o comando do Dom Pedro I. Isso significou a criação de um Estado Nacional, com uma instituição própria de uma Constituição promulgada em 1824. No entanto, o novo regime manteve características autoritárias, como o poder moderador,
que dava ao imperador o controle sobre os demais poderes. Além disso, a participação política ela era restrita a uma pequena parcela da população, composta por homens livres e proprietários. Proprietários, arrendados, dinheiro. Então, primeira coisa que nós temos que entender, a criação do Estado brasileiro, a partir da Constituição. A Constituição brasileira, ela não foi votada, ela foi imposta, ela foi, nesse caso, ela estava no processo de ser votada, e por conta que a elite, os liberais brasileiros queriam diminuir os poderes do Dom Pedro, o Dom Pedro, seguindo o seu intuito democraticamente tirano, ele acabou com a Assembleia Nacional e ele promulgou, né, no caso, ele impôs a Constituição de 1824 e ele estabeleceu o poder moderador, que era um poder que ele poderia vetar aquilo que ele não concordava, ou aquilo que atentava interesses nacionais. Mas interesses nacionais de quem? Então, o Brasil ele se torna um império. O Brasil não era uma democracia, não havia voto. As instituições políticas continuam a mesma, liderada por um grupo muito pequeno da nossa sociedade. E pouco mudou até a década de 1930, que foi quando Getúlio Vargas ele promoveu o voto feminino. Até a década de 30 a mulher não votava. O voto durante a Primeira República era um voto censitário, né? Então você tinha que ter dinheiro para votar e para ser eleito. E isso é uma herança do período do governo, né? Desde Portugal, né? Então você não era cidadão se você não tivesse propriedades, se você não tivesse bens, né? Então isso mostra que um pouco mudou no cenário político. Aí nós temos o fator econômico. A independência não trouxe transformações estruturais imediatas. O Brasil continuou dependente das exportações de produtos primários, né? Ele exportava esses produtos, como o açúcar, o algodão, depois o café, a mão de obra escravizada que produzia esses artigos. Para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Lembrando que a libra esterlina era a moeda que regulava a economia mundial naquele período, né? É como se fosse o dólar hoje. E financiada por empréstimos britânicos. Os ingleses, eles tinham uma dívida, né? No caso, Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. E o Brasil, ele pegou um empréstimo com a Inglaterra e deu para Portugal. O Brasil foi o único país que teve esse pagamento de indenização. Os ingleses não tiveram indenização dos estadunidenses. As colônias espanholas, elas não pagaram indenização à Espanha. Só o Brasil que fez isso. Por quê? Porque quem governa o Brasil era o filho do rei de Portugal. A gente não precisa ser muito inteligente para deduzir isso. Não precisa é só precisa um pouco mais de consciência, de ler as coisas e tentar trazer com esse olhar crítico. Não há heróis na história do Brasil. Existem personagens. A maior parte das pessoas não viam isso, né, com... Primeiro, as notícias não circulavam. Meio de comunicação era difícil. O número de analfabeto no Brasil era gritante. Então, quem tem na terra de cego, quem tem o olho é rei, filho. Então, na terra de cego, na terra de analfabeto, quem sabe ler, ele tem um papel fundamental dentro dessa sociedade. Ela goza de alguns privilégios e de alguns protagonismos que quem é analfabeto não tem a condição de ter esse protagonismo, né? Quem é analfabeto, ele fica alienado aos processos. E é isso que a gente precisa trabalhar. E isso, a economia é um exemplo. O Brasil, ele continuou escravocrata. Não houve liberdade aos escravos. A liberdade aos escravos, ela foi conquistada durante muito tempo por revoltas que muitas vezes são apagadas da história e muitas vezes por interesses econômicos não de Portugal e nem do Brasil, da Inglaterra, que nós vamos discutir isso ainda, né? É importante focar nesses pontos.
né? Porque nós vendemos uma história, que lindo, independência, tudo começou a funcionar. Começou a funcionar para quem? Né? Então, o impacto social. Os pontos de vista sociais da independência teve impactos limitados para a maioria da população. Os escravos continuou com a base da economia brasileira e da sociedade brasileira. O Brasil, ele é o segundo país no mundo com a maior comunidade afrodescendente fora da África, né? Então, essas pessoas não tinham direitos civis, não tinham direitos políticos. A maioria desses habitantes, incluindo mulheres, indígenas, pessoas escravizadas e pobres, não tinham direitos políticos. A elite agrária, ela mantiveram o controle político e econômico. E os movimentos populares que participaram do processo de independência foram, em geral, excluídos das decisões posteriores. Porque quando nós pensamos em impacto social, né? A gente, quando nós estudamos na escola, que constrói essa identidade nacional, onde nós vamos tratar o período da independência como se fosse um período mágico, né? Muitas vezes hoje, por conta do sucateamento das ciências humanas que nós estamos acompanhando pelo processo de educação no Brasil, tem muitos estudantes que nem sabem qual é o feriado que nós comemoramos, o porquê que nós comemoramos o 7 de setembro, ou porque nós lembramos o 7 de setembro. Nós temos iniciativas muito importantes que é o Grito dos Excluídos, né? Porque quando houve a independência, não houve inclusão da maior parte da população brasileira. A maior parte da população brasileira continuou excluída. Isso colocando na mesma balança a maior parte da população que era negra, indígena, pobres, europeus ou descendentes de europeus que vieram para o Brasil, que eram pobres, as mulheres, não importa a classe social, a mulher ela era excluída. Ela não participava do processo democrático. Poucas mulheres se tornam referências no Brasil. A mais importante delas, que eu considero, que mudou, que teve um papel fundamental, foi a Maria Leopoldina. Depois nós tivemos a Maria Quitéria, que foi uma das líderes da Guerra de Independência na Bahia. Mas a história delas, elas foram esquecidas durante muito tempo. Por quê? Porque eram mulheres. Só por esse motivo. E tudo isso é um processo, é um projeto de esquecimento ou de construção de uma ideologia que ela predomina um grupo sobre a exclusão de outros, né? Então, isso que eu preciso, eu como professor de história, como cidadão, como uma pessoa que eu valorizo a questão de o questionamento a todo momento, eu tenho que trazer com clareza, tanto é que esse canal aqui é para isso. Eu sento o pau em tudo, né? Em tudo. Tudo que eu vou trabalhar, eu problematizo. Eu vou gerar a problematização. Tudo. Eu gero esse questionamento, essa problematização. Não é à toa, porque eu, como historiador, eu tenho essa inquietude de trabalhar essa questão de que todos precisavam ser iguais, mesmo não sendo. Bem, então a consolidação e resistência, então a independência, ela não foi pacífica como os livros de história muitas vezes eles trabalhavam. Algumas províncias, como a Bahia, o Maranhão, o Pará, a Cisplatina, resistiram ao novo governo e só foram incorporados após conflitos armados. Isso mostra que o processo de unificação nacional foi gradual e envolvendo disputas internas. Tanto é que a Cisplatina, depois de alguns anos, em 1828 a Cisplatina, ele se torna um território livre do Brasil, que é o Uruguai, né? Então, a Bahia, porque quando nós pensamos no Brasil, havia muitos portugueses que estavam no Brasil, principalmente com a vinda da família real, né, em 1808. E nesse processo, esse grupo que ainda era fiel a Portugal não queria promover a independência. Eles queriam capturar o Dom Pedro e levar Dom Pedro para a Europa, acabando com essa ideia de independência. Só que por lideranças locais, principalmente na Bahia, fez com que esse movimento ele fosse sufocado, né? No caso, no norte e no nordeste. Mas, né, não foi suficiente para impedir a independência do Uruguai, né, que era a Cisplatina.
Então, não houve um movimento pacífico, o movimento ele foi também de conflitos. Aí nós temos, em resumo, a independência do Brasil foi um marco fundamental, mas os seus impactos foram desiguais. Ele representou uma conquista política importante, mas manteve muitas das estruturas coloniais, especialmente no campo social e econômico. Foi o início de um longo processo de construção de independência, de identidade e soberania nacional. Isso, a questão da construção da identidade nacional, ela se iniciou com Dom Pedro II, né, que criou a construção de uma identidade nacional, coisa que até então não existia, né? Se você chegasse para um mineiro, né, dessa construção dessa identidade, perguntasse, ó, você é brasileiro? Não, eu sou mineiro, né? Tanto é que existe essa visão de rivalidades, regionais por conta dessa construção de identidade nacional tardia. Então, não, a independência do Brasil, ela não foi um processo que gerou uma planificação social, mas sim uma desigualdade gritante nessa sociedade. E isso nós sofremos até os dias de hoje. Muito dos eventos que nós temos, que é a desigualdade social, ela é herança desse período. E ela continua sendo uma herança maldita, de todas as formas que nós podemos trabalhar. Bem, então como o povo ele viu a independência? Nós não temos muitos relatos, né, de como o povo ele viu esse processo. Muitas vezes o povo ele era marginalizado desse processo. É raro nós termos registros da elite política e militares do Brasil, porque esses intelectuais foram eles que pensaram e construíram as obras históricas, né? Os estudos históricos desse momento, ele era trabalhado por essa elite, e essa elite controlava as informações. Não parece algo muito atual, né? Os meios de comunicação em massa, porque a emergência das redes sociais, esses veículos de comunicação tradicional, eles perderam força. Por quê? Porque pode ter um louco como eu aqui falando sobre coisas que muitas vezes essas notícias não eram vinculadas. E isso marcou o processo de construção da identidade nacional. E como é que essas notícias foram recebidas por grupos diferentes? Então, segundo fontes da Biblioteca Nacional, durante o ano de 1822, circularam panfletos políticos, textos populares, expressão de apoio à resistência à independência, né? Ou resistência à independência. Esse material, muitas vezes escrito de forma simples e direta, mostram que a população urbana, especialmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, acompanhava com atenção os acontecimentos e reagia com entusiasmo e preocupação, dependendo da região e da classe social. Então, o Brasil, ele sempre teve classes sociais antagônicas, diferentes, né? Então, nesse caso, dependendo da onde essas notícias chegavam, dependendo do grupo social que recebia essas notícias, eles atendiam ou eles viam de uma forma preocupada sobre o que estava acontecendo, né, na independência. Então, quem recebia privilégios da coroa portuguesa via o movimento de independência como algo perigoso. Quem queria o rompimento ou que tinha se beneficiado com a modernização da economia gerada pela chegada da família real portuguesa, eles eram a favor do rompimento, né? Então existia essa dualidade desse discurso, né? Um processo onde aqueles que atendiam seus próprios interesses e não o interesse coletivo. Então, em algumas áreas, como São Paulo, Rio de Janeiro, tinham apoio e a proclamação foi celebrada com festas, manifestações públicas. Já em outras regiões, como o Norte e o Nordeste, houve resistência à independência. E muitos cidadãos comuns se viram envolvidos em conflitos armados contra tropas portuguesas que ainda ocupavam essas províncias. Por quê? A questão de que nós temos que trabalhar quais eram essas elites. E como essas elites, elas eram muito diferentes uma da outra. Por isso que eu sempre uso essa palavra, antagonismo. Ah, mas você tem que falar a língua próxima dos outros. Eu estou fazendo isso. Eu quero trazer essas palavras para que vocês usem no dia a dia. Então, existia diferenças entre essas elites. Algumas elites mais alinhadas aos interesses lusitanos, portugueses, metropolitanos, enquanto havia outras elites que estavam mais alinhadas aos interesses nacionalistas,
né? E isso gerou um conflito de narrativas e muitas vezes embates militares, que são poucos discutidos e trabalhados. Aí nós temos, embora não haja diário cartas de um cidadão comum, amplamente conhecida, registros indiretos, como panfletos, jornais, relatos de viajantes, indicam que a independência foi um evento que mobilizou a sociedade, mesmo que a maioria da população não tivesse voz ativa no processo. Então, a independência ela mobilizou as pessoas, né? Ela teve esse furor, né? Esse sentimento, né? De euforia, né? De, nossa, o Brasil está se tornando independente, olha que legal, vamos lá, a gente vai conseguir mudar a nossa história, a nossa economia, todo mundo vai ter direito, todo mundo vai participar. Será que foi assim que aconteceu? Não, né? Então, nesse caso, eu não tenho muitos relatos sobre esse período, mas eu pedi para nossa inteligência artificial aqui, a partir de vários textos, construir como seria um relato de um brasileiro comum naquele período, pensando que é um texto gerado pela inteligência artificial. Então, ouvimos dizer que o príncipe Dom Pedro rompeu com Portugal. Foi o João do Armazém que contou, depois de ler um papel que chegou do Rio. Dizem que foi à margem do riacho, com a espada em punho, gritando que o Brasil estava livre. Aqui na vila, ninguém sabe ao certo o que isso muda. O senhor da fazenda parece animado. Diz que agora teremos um governo próprio, mas para nós que trabalhamos na lavoura, tudo continua igual. O sol nasce, o trabalho começa cedo e a comida é pouca. Alguns falam em liberdade, mas os escravos continuam presos às correntes e os impostos ainda nos apertam. O padre disse na missa que devemos rezar pelo novo imperador, que o Dom Pedro é o nosso imperador. Teve até festa na praça, com música e fogos, mas muitos só foram pela comida. E mesmo não sei, mesmo eu mesmo não sei o que pensar. Se o Brasil agora é livre, espero que um dia a gente também seja, que possamos escolher os nossos líderes, falar sem medo, viver com justiça. Por enquanto, seguimos esperando, trabalhando e ouvindo as novidades que chegam de longe, sempre pelas bocas dos que sabem ler, né? Então, esse relato seria um relato que de um brasileiro, né, que naquele período teria um pouquinho de consciência do que estava acontecendo no território. Por que eu falo um pouquinho de consciência? Porque é uma pessoa que não lê, uma pessoa que não estuda, uma pessoa que não está aberta a sair da sua bolha, da sua zona de conforto, ele não consegue ter subsídios para fazer essa análise. Porque pensa bem, olha o final desse relato, né, que foi construído pela identidade, pela inteligência artificial, mas poderia muito bem ser construído por muitos outros, né? Então, por enquanto, seguimos esperando, trabalhando e ouvindo novidades que chegam de longe, não é daqui, é de longe, sempre pelas bocas de quem sabem ler. Então, a leitura, ela é essencial para entender o que está ao seu redor. Então, aquela questão, eu não ouvi dizer, eu li, eu interpretei, eu cheguei àquela conclusão. Por isso que é tão importante a educação, né? Aquele silêncio mórbido que às vezes eu fico pensando, meu, é, eu sou um louco mesmo, né? Por tudo aquilo que eu faço. Mas é preciso ter uma voz que se levante no deserto, mesmo que ela não seja ouvida. E os poucos que ouviram, quem sabe mudem o Brasil daqui a alguns anos, né? Esse é o meu desejo pela independência. Independência não trazida por um líder, por um herói, mas por todos. Que o grito do excluído ele seja muito mais importante do que o grito do Dom Pedro, que foi um grito que muitas vezes ele representou a permanência dos privilégios de alguns em detrimento à exploração de outros. E assim se fez a história do Brasil, o início, né, da independência. Então, eu como um bom professor, né, para nós terminarmos aqui, vou pedir, se você está gostando dos meus vídeos aqui, deixa a sua inscrição, se inscreva no meu canal, que é muito importante, curta, compartilhe, critique,
né? Se você acredita que esse meu trabalho ele está sendo significativo, ele é um trabalho de um homem só, né? Como já diria uma parte do livro Pequeno Príncipe, somos um exército, o exército de um homem só. E também faz parte da música do Engenheiro do Havaí. Mas vamos lá, né? Então se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, critique. Se você acha que não é legal, deixe o seu dislike também, que eu vou ficar muito feliz em saber disso. Muito obrigado, meus caros, meus amigos, e até a próxima. E vamos continuar polemizando tudo que nós vivemos. Vamos lá, gente.